Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Tô aqui para poder trazer mais um tutorial rápido aí para vocês. Dessa vez eu vou mostrar aí como que a gente pode usar o arquivo de strings do Android para poder ter um aplicativo aí com diversos idiomas com várias traduções. Por exemplo, suponhamos que você está criando aí um aplicativo, você coloca o idioma dele padrão como português, mas aí se alguém nos Estados Unidos for usar, ele vai estar em português, se alguém na Argentina for usar, ele também vai estar em português, mas a gente pode modificar de uma forma que o idioma que vai ser exibido no aplicativo vai estar de acordo com o idioma padrão configurado aí no aparelho da pessoa. E para fazer isso, eu estou aqui com esse código template padrão do Android aí que vocês já estão acostumados, então esse aqui é o código padrão quando você coloca para poder criar um aplicativo com Compose. Eu vou fazer aqui algumas modificações nele, coisa bem simples para poder exibir melhor o nosso texto. Então se você quiser adiantar um pouco o vídeo para ir logo na parte que eu explico sobre a tradução, fica à vontade. Se quiser acompanhar, pode acompanhar aqui também o processo que a gente vai executar. Então, primeira coisa, vamos pegar aqui essa função greeting e vamos trocar o nome dela. Vai aqui em refactor, rename, vamos trocar para show text. Beleza, atualizado. Vamos criar aqui dentro da função show text agora uma column. Colocar um modifier. Colocar para poder preencher todo o espaço, fill max size. Aí a gente recorta aqui esse texto, cola dentro da column. Vamos modificar ele também, colocar um padding aqui, 16 dp, colocar isso na horizontal. Tem que importar aqui o dp, dar um alt enter, padding, colocar no topo, vamos colocar 48 para ele dar uma distância boa do topo. Ctrl A, Ctrl Alt L para poder indentar o nosso código. Beleza. E aqui a gente vai mudar, a gente vai enviar outra coisa. Vamos trocar essa variável aqui que está como name no show text para text. E aqui a gente apaga esse valor aqui no texto do text e troca para text, que é o valor que a gente vai receber aqui nessa variável, que nesse momento está sendo enviado aqui nessa surface como Android, mas a gente já vai modificar. Vamos dar um espaço aqui, vamos criar um contexto, val context igual local context .current. Antes da gente chamar a nossa string, vamos lá no arquivo de string. Então vai aqui, ó, na pastinha do projeto em res, values, e aqui nós temos string. Eu já deixei criado aqui a string que a gente vai usar. Deixa eu só apagar aqui esses valores. Só para poder adiantar, mas para poder criar é bem simples, ó. Você dá um espaço aqui, string, coloca um nome, por exemplo, texto, fecha e coloca o texto aqui nesse espaço. E vai funcionar da forma que eu já vou mostrar. Então vou apagar, tá aqui o nosso texto no arquivo de strings. Volto aqui para a main activity. E aqui a gente vai chamar esse texto. Vamos criar uma variável que a gente vai chamar também de text. Aí com o contexto que a gente criou, a gente coloca um ponto getString. Bastante atenção aqui, pessoal, o getText não vai funcionar legal, tem que ser o string mesmo. Aí puxou o string, para poder chegar aqui no arquivo de string a gente usa a classe R do Android, então R maiúsculo, ponto, string, que é uma referência direta a essa pasta, ponto, text, que é o texto que a gente está pegando aqui do nosso arquivo de string que a gente criou. No app de verdade, com certeza vão ter muitos mais textos aqui, mas serve para a gente poder fazer o exemplo da tradução, que é o que a gente precisa. Então aqui no show text, ao invés de enviar este Android, a gente vai enviar esse text que a gente acabou de criar e que corresponde ao valor que está aqui na string. Vamos rodar no emulador para ver como é que vai ficar? Beleza, rodou no emulador e já funcionou aí o texto, ó. E se eu fosse o primeiro a voltar para mudar o que eu fiz, quem então agora eu seria?
Ah, tanto faz. Que o que não foi, não é. Eu sei que ainda vou voltar, mas eu, quem será? Então, quem entendeu, quem conhece aí, pegou a referência. Para quem não pegou, Los Hermanos, pessoal. Escutem Los Hermanos, essa música maravilhosa aí, parece que ele tá falando sobre viagem do tempo ou qualquer outra viagem que os caras viajam muito. Ah, vamos lá então? O que a gente precisa agora? Se uma pessoa abrir e o idioma padrão dela for diferente do português, vai estar exibindo esse texto em português. Então, para a gente não serve, que a gente precisa fazer a tradução. Então, vou minimizar aqui o emulador. E a gente tem uma forma dinâmica de fazer isso aqui direto no Android Studio. A gente vai aqui no String, onde já está marcado, clica com o botão direito e abre esse Open Translations Editor. Gastei meu inglês agora. Você vai clicar aqui nesse add locale, essa bolinha aqui, para poder adicionar um novo arquivo. Então, por exemplo, o padrão ali está português. Aí, se eu quero traduzir para o inglês, eu tenho que procurar aqui o inglês para criar um arquivo de string inglês. Mas a gente vai fazer o contrário, porque se abrir no idioma, a gente falou, por exemplo, de português, inglês e espanhol, mas vai que abre em alemão, que é o idioma padrão do usuário. Para ele vai ser mais fácil ele entender algo em português ou em inglês? Provavelmente em inglês. Então, por isso os aplicativos normalmente por padrão, eles têm o idioma inglês. Então a gente vai procurar aqui português nessa lista. Tem bastante aí, como vocês vão ver, a gente vai ter que descer bastante. Português. Tem aqui as variações, português do Brasil, Portugal, Angola. Vamos pegar esse português PT aqui, que é só português mesmo. Aí, se a gente olhar, a gente vai ver aqui que em strings criou um novo arquivo. Esse arquivo com o PTzinho que vai corresponder ao português. Já vamos pegar em espanhol também de uma vez? Vamos clicar aqui novamente. Já está aberto, na verdade. Fechar esse texto editor. Vamos clicar agora sim novamente aqui na pastinha de string. Vamos abrir e vamos adicionar aqui um novo idioma, que agora vai ser o espanhol. Vamos descer lá embaixo até o Spanish. Tem aqui também as variações. Vamos pegar esse ES, que é o padrão. Podemos fechar aqui o nosso editor. E quando a gente abrir, a gente vai ver que agora a gente não tem mais só um, mas 3 arquivos de string. Está aqui o padrão, o espanhol e o português. Aí vocês vão ver que também vai estar dando um erro aqui nessa variável de texto text. Por quê? Quando a gente clicar aqui nos outros idiomas, a gente vai ver que ele já trouxe o nome do aplicativo, porque ele está marcado com essa função aqui que ele não é traduzível, ou seja, o nome do aplicativo não muda. Ele é o mesmo em qualquer idioma, embora a gente pode modificar também. Mas não vai ser o objetivo aqui. A gente precisa, então, criar essa variável de texto aqui também nos outros arquivos de string. Então, o que a gente faz? A gente copia. Para não correr risco de copiar errado, fecha. Vamos copiar e passar aqui também para o português. E agora a gente vai precisar das nossas versões traduzidas. Pode usar aí o Google Translate ou usar até o ChatGPT, eu acho que ele faz uma tradução legal. Eu vou copiar aqui as traduções que eu já tenho pronto para a gente poder continuar. Então, no idioma padrão, a gente apaga esse texto. Você pode trocar a música do Los Hermanos aí por alguma da sua preferência ou colocar qualquer outro texto aí que você achar legal. Então, eu vou colocar aqui no padrão a versão em inglês. Ele vai dar esse erro aqui por causa do apóstrofo, que é caractere especial. Então, você coloca aqui essa barrinha nesse sentido, que aí ele vai parar de reclamar. O francês também dá bastante isso. Mas aí o inglês aqui já ficou ok. Copiei agora o texto espanhol. Então a gente vai aqui em text, espanhol. E copiei o texto em português para a gente colocar aqui em português. Aí só para poder explicar um pouco melhor, vamos voltar aqui para a nossa main activity. Aqui
a gente está pegando no arquivo de string essa variável chamada text, mas ela existe em 3 idiomas diferentes. Então o que acontece? O sistema do Android ele já vai entender pelo idioma padrão do celular do usuário. Por exemplo, se ele tiver com o idioma inglês, automaticamente quando faz esse r.string, ele vai puxar aqui, do inglês. Se o idioma padrão for espanhol, ele vai puxar desse outro arquivo aqui em espanhol. Da mesma forma, se o idioma padrão for português, ele vai puxar o texto aqui desse outro arquivo em português. Ah, e se for em italiano? Se for italiano, ele vai buscar sempre o padrão, que no caso a gente colocou em inglês. E para poder adicionar aí mais idiomas, é o mesmo processo que a gente fez para poder adicionar o espanhol e o português. No aplicativo real você com certeza vai ter muito mais outros textos, então você vai repetir o mesmo processo que a gente fez aqui com o teste para poder fazer essa tradução. Quando você abre aquele menu, acredito que tem até como traduzir diretamente por lá mesmo, aparece o campo do texto original e do texto traduzido. Fiz por aqui porque eu acho que fica mais fácil para poder explicar aí o que a gente faria. Bom, então vamos fazer um teste para a gente poder finalizar. Esse emulador, o idioma padrão dele está em inglês. Como vocês viram, quando a gente executou a primeira vez, apareceu em português, porque só tinha esse idioma. Então, se o nosso código estiver funcionando, quando a gente rodar agora, o texto tem que aparecer em inglês. Vamos lá. Rodou e apareceu em inglês, ó. Como vocês podem ver, apareceu a versão traduzida do nosso texto. Então é isso, uma forma prática aí para poder mostrar para vocês como deixar o aplicativo aí internacionalizado, né? A gente pode dizer assim, com os idiomas. Aí fica o conselho para você sempre deixar o inglês como padrão, porque se não tiver o idioma que você colocou no aplicativo, o inglês provavelmente vai ser o mais fácil para qualquer usuário. Então espero que você tenha gostado. Se você quer ver mais vídeos como esse, se inscreve aí no canal, que aí você não vai perder os próximos. Pode dar uma olhada também no conteúdo que a gente já tem aí no canal. E deixa comentários se tem alguma coisa que você não entendeu, se precisar de ajuda. Segue também nas redes sociais, vou deixar aqui o Twitter, também o Instagram. Fica mais fácil para a gente conversar de forma direta. Então por hoje é isso, valeu!